e agora o assunto é saúde. Você já parou para pensar em como diabetes e obesidade podem estar atrelados? Na verdade, os riscos da obesidade não estão apenas no ganho de peso, mas também na relação direta com o surgimento de outras doenças que podem ser prejudiciais ou até mesmo fatais. Por isso, a obesidade é vista hoje como um dos maiores problemas de saúde pública. O Enzo Teixeira conversou com uma médica endocrinologista sobre o tema. Olá para você que acompanha a gente aqui no Link Espírito Santo. Olha, hoje nós vamos falar sobre a relação da obesidade com a diabetes. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a Letícia Martins, que é endocrinologista. Obrigado por aceitar o nosso convite. Começo te perguntando sobre a relação, então. Qual que é a relação entre a diabetes e a obesidade? Boa noite para você. Boa noite, obrigado pelo convite. Então, o diabetes, ele é uma doença que um dos fatores encadeantes do diabetes é a resistência insulínica. E uma das maiores causas de resistência insulínica é o excesso de peso, né? O excesso de gordura que vai causando essa resistência insulínica. E aí, você precisa de um volume maior de insulina para poder fazer efeito e colocar o açúcar para dentro da célula. Isso também vai sobrecarregando a produção do pâncreas, né? E o pâncreas também, aí começa com essa resistência insulínica, aí o pâncreas vai começando a ficar mais cansado, vai ficando mais esgotado, né? Porque você vai precisando da maior produção de insulina por ele, e aí você começa a desenvolver um diabetes. Lógico que também, eu estou falando da fisiopatologia do diabetes tipo 2, é como o diabetes tipo 2, não estou falando do diabetes tipo 1, que não tem muita relação com peso, mas o diabetes tipo 2, e que é o hereditário, né? Que é o que tem uma história familiar importante, tem muita relação com a obesidade por causa desse mecanismo de ação da obesidade. A gente estava, então, justamente falando sobre o diabetes tipo 2, a gente pode afirmar, então, que a obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento do diabetes tipo 2? Sim, com certeza. Não só a obesidade, como também um estilo de vida sedentário, né? Uma alimentação errada. Se você tiver uma história familiar importante, isso é com certeza um grande fator de risco para o desenvolvimento do diabetes. E daí a importância, então, de fazer esse acompanhamento sempre com o endocrinologista, não é? Sim, com o endocrinologista, na verdade com uma equipe multidisciplinar, né? Um endocrinologista, um nutricionista, um educador físico. E também acho muito importante também você ter um suporte emocional, um psicólogo também, porque o comer também tem muito do emocional, né? É o comportamento, são as emoções, muita gente desconta, né, as emoções da comida, tem um comportamento compulsivo, né, o impulso, então a gente também tem que dar uma olhadinha aí na saúde mental também. E Letícia, a gente vem de um desenvolvimento, né, muito diferente do estilo de vida que a gente tem hoje. Sim. A gente tem um modo de vida muito diferente, né? Isso pesa muito. Sim, no fator genético, né? Porque os nossos antepassados, a gente veio de uma seleção natural da espécie. Nossos antepassados, eles precisavam caçar, precisavam plantar, não tinham como armazenar alimentos, né? Então, quem fazia maior reserva energética ia sobrevivendo. E a gente veio dessa seleção natural da espécie. Só que hoje em dia a gente não planta, assim, né, lógico que tem os agricultores que plantam, mas a maioria da população não planta, não caça, a gente cada vez está mais sedentário, né, nem varrer mais chão a gente varre, tem um robozinho, né, e a gente liga pro iFood, a comida chega no nosso colo, e a gente não vai escolher uma salada, né, até com uma salada, mas com molho. Então, assim, a nossa alimentação se tornou muito calórica e o nosso gasto de energia caiu muito, e a gente já tem essa genética que predispõe fazer essa reserva energética, que é tipo uma proteção, né, para a nossa sobrevivência. Hoje em dia a gente tem tudo aqui, né, na palma da mão, é muito simples, a gente, com poucos cliques no celular, a gente está com a comida pronta aqui perto da gente. E isso é um fator que leva a população a estar cada vez mais obesa e com as doenças relacionadas à obesidade, né, que tem várias complicações, né, a pressão alta, o diabetes, né, a apneia do sono, né, que a pessoa fica com dificuldade de respirar durante a noite, e aí a pessoa acorda mais cansada, né? Então são várias doenças que a obesidade ajuda aí, né, nesse desenvolvimento e no agravamento e na piora da qualidade de vida, né? E falando especificamente de diabetes, essas complicações elas podem impactar diretamente na vida da pessoa, né? Muito, porque existem as complicações, né? A gente classifica, hoje a gente já sabe que o diabetes é uma doença de vasos, que ataca muito vasos. Tanto é que ela tem as complicações macrovasculares e as microvasculares, né? A gente já sabe hoje que o diabetes é a maior causa de infarto e AVC.
né, que são as complicações macrovasculares do diabetes. E também tem as complicações microvasculares, que seria a nefropatia, né, a doença renal do diabetes, né, que leva no final de um diabetes mal controlado a precisar fazer uma diálise, né, o pé diabético, né, que leva é uma das maiores causas de amputação de membros, né, da população. Tem a oftalmopatia diabética, né, que é uma causa importante de cegueira, né, de amaurose. Então, assim, o diabetes é uma doença que hoje em dia a gente tem várias formas de controlar e levar uma vida muito tranquila tendo diabetes, né? Existem várias medicações, evoluiu muito o tratamento. Mas se você não prestar atenção e não tomar os cuidados devidos, é uma doença que acarreta muitas complicações, né? E tá aí a importância da conscientização, né? Conscientização de mudar o estilo de vida, de tomar um cuidado a mais, fazer sempre o acompanhamento para evitar chegar até esse ponto. Claro, com certeza. E a gente está aí para isso, né? Para orientar, para ajudar, né? A gente está aqui a gente não está aqui para criticar, nem para, a gente está aqui justamente ao contrário, para orientar, para ajudar. E quando a gente acha, né? Tem muita gente que tem medo de ir no endocrinologista, né? Porque eu saí da dieta, eu não estou fazendo atividade física, mas é justamente nesse momento, né, que você está nessa fase mais desregrada que você mais precisa da ajuda de um endocrinologista, é quando você não pode fugir. Né? E a gente está ali para isso, para ajudar, para orientar, né? Para promover saúde. Né? Buscar orientação sempre, né? Sim, com certeza. Obrigado, Letícia, De nada, pela entrevista prazer foi aqui. meu. A gente conversou então com a médica endocrinologista Letícia Martins um pouquinho mais sobre a relação da diabetes com a obesidade. Eu devolvo ao estúdio aí com você.